Inicia agora mais um podcast, o seu podcast de inovação e engenharia, o Inova Rio. Seja bem-vindo aqui, você que está nos assistindo, e temos hoje um convidado ilustre, um grande amigo, é com carinho que eu anuncio que está aqui, o engenheiro agrônomo mais famoso do Brasil, um homem das mídias, um homem das redes sociais, mas ali em cima de tudo, um homem global, que dá entrevista até para Tata Werneck, não é isso? Estamos aqui com Felipe Brasil, Felipe da Costa Brasil. Muito obrigado por ter vindo aqui, Felipe. Seja bem-vindo ao Inova Rio. Eu que agradeço, Miguel, Édipo também, George. Fico muito feliz de poder estar aqui com vocês hoje. Que bom, Felipe. E Felipe que é engenheiro agrônomo, para quem não conhece, é engenheiro de segurança do trabalho, professor universitário, empresário com forte atuação no setor de meio ambiente, agronomia, não é? Exatamente. A gente está há alguns anos aí trabalhando tanto na academia como no mercado de trabalho. Então, eu considero isso uma oportunidade muito grande de aprendizado, porque eu consegui aliar as duas coisas, né? Tanto a universidade como também o setor privado, né? A consultoria, assessoria técnica. Isso me ajudou muito na minha carreira. E não é fácil, né? Não, é muito complicado. Agora, eu acho que foi uma grande oportunidade, eu costumo dizer que esse é um diferencial do meu trabalho, de poder tentar trazer um pouco do mundo real para dentro da universidade. Eu costumo dividir o mundo em 3 mundos diferentes, né? O mundo ideal, que é aquele que a gente fica almejando, buscando. É o nosso podcast. O mundo... Ou não, né? E aí uma coisa que vai chamar a atenção do George, que é o mundo legal, né? Ou seja, aquele mundo que, quando a gente não pode trabalhar através da ética, da moral, a gente acaba tendo que criar legislações para ele. E o mundo real. Então, é sempre importante a gente trazer um pouco desse conhecimento do trabalho, da vida, né, para dentro da universidade. E, obviamente, que com isso eu acabei entrando dentro de uma seara interessante, que foi a possibilidade de criar 2 cursos de mestrado profissional aqui no Rio, né, no estado do Rio de Janeiro. O primeiro curso foi mestrado profissional em Ciências Ambientais lá na atual Universidade de Vassouras, e depois o curso de mestrado profissional em Ciências do Ambiente ou do Meio Ambiente na Universidade Veiga de Almeida. Então, eu me identifico muito com essa relação entre o mercado de trabalho e a pesquisa, a extensão, né, a universidade. O mercado... Deixa eu apresentar aqui, ó. Temos aqui também ainda... O pessoal já engatou aqui na conversa. Aqui a galera tem essa mania, né? Antes de vocês darem o pé no peito dele, ele já tá dando um de vocês. Tá achando que tá de bobeira? Fica ligado. Mas está aqui hoje também convidado para participar dessa mesa, essa conversa gostosa, George Neder. Olá, gente. Prazer estar sempre fazendo podcast em Nova Rio. A gente está trazendo o melhor que a gente tem sempre. Hoje, Felipe aí, nessa área maravilhosa que o Rio de Janeiro tem tanto a crescer e a se desenvolver. E também aqui compondo a mesa, Édipo Ázaro. Salve, salve, galera. Felipe, um prazer tê-lo conosco. Eu estava assistindo a entrevista que você deu para Tata Werneck antes de vir para cá, mas eu vou me controlar para não fazer as mesmas perguntinhas que ela. Tá vendo? Até porque eu não vou ter a rapidez de responder. Até porque você não vai ter nem um décimo da graça que ela tem, né? Tem essa. É engraçado, vocês falam dessa questão do programa, né, da Tata Werneck, da entrevista com o especialista. Eu acho engraçado porque a gente tem uma trajetória, né, uma carreira trabalhando aí há muitos anos, fazendo trabalho de pesquisa, livro publicado, trabalho. Aí, aonde eu chego... Fica famoso pela entrevista. Mas aonde eu chego... Sensacional. Aonde eu chego, as pessoas falam assim... A inseminação artificial da vaca. Olha, eu acho que eu te conheço do programa da Tata Werneck. Aí. E o que é engraçado é que eu acho que é interessante isso, que era um programa que à época era no canal de TV Multishow. fechada, Multishow. que era o Multishow. Não é mais, não? Eu acho que agora os programas têm passado na Globo, né? Tá Os programas têm passado explodiu na Globo. mesmo Ela ficou no lugar do Jô Soares, não foi? Que Eu isso, acho que mesmo? tem passado alguns dias, ela acaba passando os programas. E interessante, por quê? Porque era um programa de humor, né? Um programa totalmente voltado para o humor, mas muitas pessoas ficaram indignadas
É mesmo? Era engraçado. Porque ela não até. deixava tu responder, né? Não, e outra coisa Ela assim... vem sacaneia e não deixa. Eu Você li- acha Ah, isso? mas faz Aí ela parte. responde. Eu li comentários engraçadíssimos à época, assim, do tipo... O professor Felipe é uma pessoa muito séria, é uma pessoa que tem um trabalho muito importante, etc. Como é que essa Essa a garota. entrevistadora não deixa ele falar? Mas não era para falar nada sério, pô, era um programa de humor, né? Então, assim, foi muito interessante para a gente entender. E aí eu acho que tem tudo a ver com o programa de hoje, o programa de vocês, para a gente compreender o poder de penetração e permeabilidade Do entretenimento. do entretenimento. Ou seja, Como nós do setor nos comunicamos mal. exatamente. Eu Exatamente. falo muito Você isso. jargão no do Miguel. podcast. Eu Esse acho que ele aqui, já a tá. gente se comunica mal. virando. Esse ponto é muito bom, Felipe, porque justamente a ideia, quando a gente pensou no podcast e tudo mais, a ideia puxada pelo Miguel, foi justamente a gente melhorar essa parte nossa que é muito deficiente. Né? A gente tem ainda uma maneira de enxergar as coisas, de organizar as coisas e tudo mais, buscando eficiência, buscando... E muitas vezes a melhor maneira de você levar a informação não é da maneira como nós pensamos, sabe? Não é da maneira Tão paramétrica. quadrada, tudo Tão mais. que a gente tá cartesiana. pensando, como E às nós vezes pensamos. muito desinteressante, né? Muito interessante. Exatamente. muito interessante, Exatamente. sabe? Então é justamente isso. Tem que fazer ainda os anúncios de Verdade. quem, quem Nossos garante apoiadores. aqui essa estrutura, não tô certo? É verdade. Então aqui, gente, o Inova Rio é um podcast aqui oferecido pela Abis Rio, que é apoiadora desse podcast, pelo Clube Empreendedor, que também nos apoia divulgando o podcast, pelo Diário do Rio, que é a plataforma onde sai esse podcast, e pela Liderança Produções, que cede esse espaço maravilhoso com essa equipe maravilhosa, com Deus falando aqui no alto de vez em quando, também interagindo com o nosso podcast. Nós estamos aqui, mas o principal característica que eu queria começar aqui falando é o seguinte, Felipe, como é que faz assim pra conquistar a esposa bonita, inteligente, gente boa, que nem tu consegue aí? Porque o maior currículo do Felipe é ser casado com a maior especialista de punks do Brasil, entendeu? Que é a Amanda. Conta aí um pouquinho dessa mas história aí pra gente, explica pô. o que é punks antes. Tudo mais. Punks é plantas não... Plantas alimentícias, não convencionais. convencionais. É comer flor, porque senão taioba. Se você punk, ficou curioso- Vou achar que ela tá casada com uma punk. Vamos Se você fazer. ficou curioso, assiste o nosso Assiste outro programa. outro que episódio, tá aí, vale a pena. Vale a pena. Né? E a gente depois vai lançar também aí uma edição dos como é que é? Master Punk Chef Brasil. Não é isso, Felipe? Exatamente. Mas conta um pouquinho, assim, brincadeira à parte, mas conta também um pouquinho sobre esse lado empreendedor dessa área que eu sei que você também está se dedicando, porque eu acho que essa parte da indústria alimentícia, da agronomia, a gente muitas vezes não enxerga todo o arco do que significa um prato de comida na sua mesa. E a importância que isso é. Né? É muito, muito fácil você imaginar, vai lá no mercado, pega e tal, e faz. É que nem apertar o botão da tomada e acender uma luz ou abrir uma torneira e sair uma água. Mas toda a engenharia, todo o processo que está por trás daquilo, eu acho que é importante a gente trazer aqui, para quem está nos assistindo, conhecer um pouco do processo da engenharia, do que dá para inovar dentro disso, da importância dos fornecedores locais aqui no nosso estado, a gente valorizar isso. Então, eu queria que eu ouvisse um pouquinho, você que é um profundo conhecedor e é um empresário da área, não é isso? Então, queria ouvir um pouquinho aí. Bom, começar falando um pouquinho, já que você fez essa provocação, falar um pouquinho da Amanda, rapidinho. Claro, pô, fica à vontade. A Amanda foi minha aluna, né? Foi minha aluna lá na Universidade de Vassouras. E ela fez, primeira faculdade dela foi Geografia, ela contou a vida dela aqui no último programa. E a gente acabou se conhecendo e ali começamos a namorar e rapidamente a gente... trouxe uma maçã pra você, deixou na mesa. Não, assim. pior que não. Foi uma flor. Ele deu uma flor pra ela comeu. Primeiro encontro. Pior que não. Delícia. Pior que não, Era na uma época... vergonha. Na época É uma bela flor. Na época a gente nem tinha, não tinha esse lado das punks ainda, mas foi engraçado porque, assim, eu logo comecei a namorar a Amanda, eu tive que viajar. E eu fui fazer uma bolsa sanduíche, né, no doutorado Que bacana. lá em Portugal, em Évora, na
Universidade de Évora. E acabou que 3 meses depois a Amanda foi. Então, assim, a gente meio que não teve tempo de namorar. A gente quase já casou. All né? in. Foi rápido. Né? E aí, Mas deu certo, né? Tá aí com 19 anos já. Nossa. 19 Às anos. vezes é bom assim, no susto. Foi no susto. Tá melhor que o George, que diz leva que- namorado pra comer verme. Não, tem que assistir o episódio anterior. A ex-namorada. Por que será? Por que será que virou ex, né, cara? Programa de índio, literalmente, porque lá no meio da Programa de índio, floresta. pra Amazônia pra comer verme, tudo bem. Caraca, mano. E aí, que assim, parada. já lá em Portugal... Aí você que possa estar interessado em namorar com o George, já vai aprendendo aí o que tem que aguentar, Programas entendeu? alternativos, temos programas alternativos. E aí, engraçado que, rapidamente, só para explicar isso, chegando em Portugal, a Amanda teve um contato muito interessante com a gastronomia portuguesa. E isso foi muito legal, porque a gente morava numa propriedade rural, né, numa região rural, numa vila, onde tinha o campus da universidade. Que bacana, hein? E a gente conheceu muitas pessoas, assim, muitas pessoas que tinham de todas as classes sociais, de todas as possibilidades de trabalho, tanto na universidade como fora da universidade. E a Amanda, ela meio que despertou para esse lado da gastronomia, da culinária, enologia. Eu acho que a Europa faz muito isso com a gente, né? Ela cria essas... Isso que você falou agora da enologia, para mim, que é a maneira mais simples de diferenciar o que é um engenheiro agrônomo do que é um... Eu uso o exemplo do vinho. Você tem um sommelier que entende tudo de vinho. Agora, os processos de fabricação do vinho começam desde do terreno, o terroir e tudo mais. Isso. Desde você corrigir os solos. Calinidade, acidez. A acidez e tudo mais. Desde o enxerto que você faz na vinha por causa do... Exato. Isso... Não me lembro agora o nome da doença que deu, que quase acabou com todos os vinhos lá na Europa. Pois é, é isso, é aí que a gente explica, e aí que a pessoa que não conhece, não entende do que é o engenheiro agrônomo e tudo mais, entende a importância, o quão amplo é o conhecimento do engenheiro agrônomo para poder exercer a sua função na engenharia de alimentos, né? E aí o que acontece? Voltando aí para a nossa profissão, né? Eu, desde criança, eu tenho uma carta que eu escrevi na escola. Lembra quando a gente estava na escola, o pessoal perguntava assim, o que você quer ser quando crescer? Lembra disso? Quando você era E tu tem criança. essa carta até hoje? Eu tenho esse documento. Não é bem uma carta, é uma redação. Uma Como se redação, fosse uma redação. E na época, meu pai tinha uma propriedade rural e eu conheci o pessoal da Emater. E eu tinha 6 anos, 7 anos de idade. E eu, quando vi aquele pessoal da Emater, eu falei, o engenheiro agrônomo, eu ouvi falar. E eu vi aquela, inclusive um deles eu conheço até hoje, é meu amigo, tá lá em Casimiro de Abreu. Bacana. Mandar um abraço para ele, o Oduvaldo. Opa! E Acompanha a gente aqui no Nova Rio, curte lá, clica no sininho, e que comenta. por acaso o filho dele hoje é engenheiro florestal, também estudou lá na Rural. Que também tem correlação com a área. Exatamente. Também tem que entrar e curtir. E aí na área, Isso aí. o que acontece? Desde criança, com aquele contato com a propriedade rural e contato ali com essa figura desse homem que desceu do carro, e eu olhei e ele falava sobre agricultura com meu pai, etc. Era em Paracambi que teu pai tinha fazenda? Casimiro de Abreu. Casimiro de Abreu. Depois a gente teve uma relação, vendo uma imagem que eu não esqueço, do pessoal fazendo uma topografia lá na propriedade. Teodolito ali. Usando lá o nível óptico, teodolito, aquela época, né? Avisada e tudo mais. Até que aconteceu uma coisa muito engraçada. Eu escrevi que eu queria ser engenheiro agrônomo. Pô, com Na quantos redação. anos? Eu acho que ali para os 7, 8 anos. Sabia nem o que era. Eu sabia que era aquela figura. Era aquela figura. Eu me lembro que na cidade eu queria ser surfista e cientista ao mesmo tempo. E muita gente quer ser conheço- eu bombeiro, conheço né? cientista. Só que para ser surfista tinha que ter cabelão e tudo mais. O Miguel pegou, abandonou essa ideia. Ah, pois é, né? Se bem que o Kelly Slater também é careca, né? Hoje em dia já quebraram o estereotipo. E aí, o que aconteceu? Isso foi andando até que um belo dia eu fui com meu pai, com a minha família, na formatura de um amigo. Só que eu não sabia onde eu ia. Era em Campos dos Goitacazes, no Colégio Estadual Agrícola Antônio Sarlo. Quando eu entrei naquela formatura, eu vi o pessoal entrando de roupa caque e bota até o joelho, bota preta. E aí teve aquela formatura e eu falei, pai, eu quero estudar aqui. Era o colégio militar. Quero usar essa bota Colégio aí. Agrícola. Quero usar essa Agrícola. bota aí. Do Estado.
Que um maneiro. colégio agrícola do estado, chamava Colégio Estadual Agrícola Antônio Sarro. Lá em Campos. Em Campos. E eu fui para lá, hoje é da FAETEC. Legal. E a UENF pegou uma parte lá para fazer experimentos e tal. Eu, naquela época, eu fui estudar no colégio agrícola com 13 anos, interno, com direito a café da manhã, almoço, janta, lanche, alojamento, sala, biblioteca e etc. E eu fiquei 4 anos lá. Cara, E a minha ensino de relação qualidade com, pública, com aquela escola foi uma relação de amor, assim, uma coisa tão louca. Eu me dediquei tanto àquela escola que, no final, eu passei no vestibular para rural sem fazer pré-vestibular, sem nada. Ou seja, ali no colégio agrícola, tendo aula com professores agrônomos, veterinários, engenheiros florestais. Eu não lembro se de alimentos, mas tinha o pessoal da química e tal. Mas tinha tecnologia de alimentos também. E aí eu fui fazer agronomia. No ano de 93 eu entrei na agronomia. Ia completar 17 anos, se eu não me engano, alguma coisa assim. E lá fiquei, ou seja, fiz agronomia. Fez lá na Rural. Na Rural, aqui de Seropédica, aqui no Rio de Do Janeiro. campus. Você não conhece a Rural, vale a pena ir. Um campus, talvez assim, umas das edificações mais bonitas aqui no Eu estado. nunca fui lá. Me eu disseram tive, que é Lindo, lindo. É lindo, é lindo. Eu tive lá, inclusive, com o subsecretário de Comércio e Indústria, Gabriel Evans, conversando com ele e com produtores para montar uma cooperativa de produtores rurais, porque com alguns amigos que são de supermercado aqui do Rio, falaram: Jorge, a gente compra alimento de fora, a gente poderia comprar alimento daqui dos produtores rurais daqui. A universidade tem uma área enorme para uma expansão dessa com os produtores. Então a gente tem conversado sobre isso. E tomara que vá adiante. Daqui a pouco no podcast a gente entra nesse assunto. Claro, sobre claro. a capacidade do Rio de Janeiro de porque o assunto de engenharia agrônoma é enorme, né, cara? enorme, Assim, é enorme. a base É o econômica mundo, do Brasil. Eu costumo dizer que é uma das profissões assim mais ecléticas que nós temos. Nós temos muitas profissões no Brasil e vamos ter muitas mais, porque lá fora já se dividiu muito mais, né? A gente tem outras engenharias. Mas você né? vê isso numa graduação ou você vê isso numa especialização? O Brasil está caminhando, como todo mundo, para a divisão das graduações, né? Aquele modelo de generalista, isso foi se acabando ao longo dos anos. Ou seja, a gente tem... Só para vocês terem uma ideia, eu vou dar um exemplo para vocês. A agronomia, no passado, um pouquinho antes de eu entrar, ela tinha um ciclo básico, lá na Rural, vou falar da Rural. Ela tinha um ciclo básico. Depois você optava para ser engenheiro agrônomo na área de fitotecnia, que é produção vegetal, ou na área de alimentos, ou na área de engenharia agrícola. Hidráulica, hidrologia, irrigação, babá. Que é a área que eu acho mais interessante. Eram essas 3 áreas. né? Então, hoje, você imagina, a Rural hoje... Acho interessantíssimo, diga-se de passagem. Então, isso era uma especialização dentro da graduação. Hoje, a Rural tem um currículo de engenheiro agrônomo, mas ela tem um engenheiro agrícola. A gente já tem um engenheiro agrícola ambiental. É diferente, engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola. São diferentes, são profissões completamente diferentes. E tem o agrimensor. E tem o só o agrônomo, sem ser engenheiro, não tem também? Na verdade, isso é uma certa confusão. Isso é uma certa confusão. Na verdade, todo o agrônomo é engenheiro agrônomo. Né? Sendo que algumas pessoas defendem a palavra agronomia, porque a agronomia ela seria uma coisa maior. Toda né? a cadeia. Toda a cadeia de negócios da agronomia. Entendi. Ao mesmo tempo, a gente sabe que dentro da engenharia agronômica, a gente tem a possibilidade de defender, né, a profissão como uma profissão da engenharia ou das engenharias, mas a gente tem a possibilidade de migrar para muitas outras áreas. Eu vou dar um exemplo para vocês. Mas peraí, qual a diferença entre engenheiro agrônomo e engenheiro agrícola? O engenheiro agrícola, ele sai da área de produção vegetal, ele sai da área de produção agrícola, produção agropecuária, e entra mais na área de tecnologia associada, por exemplo, à irrigação, drenagem. Quem que é esse? Engenheiro agrícola. O agrícola é sobre as ferramentas. Exato, construções rurais, Que, inclusive, né? tem um parte filme- de energia na agricultura. Tem um filme muito interessante que mostra sobre isso, que é um filme lúdico, que é O Menino que Descobriu o Vento. Não sei se vocês já viram. Se não viram,
você falou que adora isso, cara, é excepcional. Um menino lá na África e etc. E aí ele brigando para conseguir um moinho, para conseguir irrigar a terra e transformar. Nunca vi, tá Baseado numa história real. Netflix, qualquer lugar, é um livro, é um filme. Netflix patrocina a gente, que a gente já falou pra caramba aí. O menino que descobriu o vento. Menino que descobriu o vento. Também, ó, Excepcional. Inova Rio, além de inovação, além de engenharia, traz pra você também o quê? Dicas de filme. Daqueles filmes que você cultura. assiste e você chora sorrindo, assim, sabe? Que você- coisa, vai, ó. Domingo à noite, Muito você não dá bonito. pra fazer, Filme- pá, filme Nova legal. Rio, depois cola lá no Legal, menino que emocionante. descobriu o vento. Emocionante. Mas é interessante pensar, por exemplo, que existem diversas engenharias dentro do agronegócio. Vou dar um exemplo para você. A UF de Volta Redonda, ela tem um curso chamado de Engenharia do Agronegócio. Tu não acha que isso confunde? Que não? é o quê? É o cara que faz exportação? É o cara Não, na que verdade, trabalha... na verdade é o seguinte, é uma engenharia que, inclusive, a Isso é gente... graduação. É Graduação. uma engenharia de produção, só que Voltada para o toda a agronegócio. sequência, Só que o que acontece? Você tem uma cadeia de A gente negócio tem um grande enorme. desafio. Eu queria até chamar a atenção disso, eu acho que é muito importante isso, até para o nosso programa. Esclarecer. A gente tem um grande desafio para o sistema Confea-CREA. Por quê? Porque, na verdade, você tem autonomia universitária para a criação de cursos, mas nem sempre o sistema acompanha E sistema que se vira pra regular depois. exatamente. Ele não acompanha essa autonomia, essa diversificação de cursos de graduação. Mais de 300 cursos. E fora diferentes. isso, você hoje tem algumas dificuldades. Por exemplo, tem cursos que ainda não estão regulamentados. Então, eles acabam tendo a necessidade de ter um registro com as características de um curso já regulamentado. Não sei se você está entendendo. Entendi, porque são poucos. É o se que eu tá não me mais engano, próximo. São uns 10 só. Ah, que são mais próximos. entendeu? a minha formação, eu sou mestre em engenharia de transportes. Engenharia de transporte não... Não, mas aí o mestrado não, você é engenheiro, porque a regulamentação Sim, que mas te não habilita existe, é a eu sou graduação. engenheiro civil. Civil, isso. Mas a engenharia de transporte não existe para o CREA. E existem cursos de graduação já de engenharia de transporte. Ah, porque tá dentro da civil, entendeu? Não necessariamente. Na UFRJ não é civil. Em outras engenharias existe Tem na engenharia produção, tem cada lugar tem um lugar. Entendi. Não, mas existe curso em outros... Não, e existe de graduação de também. Não é? Eu acho que esse negócio da graduação é uma crítica minha, que eu acho assim, é meio cruel com o aluno. Porque vende bem, na hora que faz anúncio, engenheiro de transportes especializado em trens monolíticos, não sei o quê, e o cara já se pensa logo trabalhando, fazendo monorail. Monolítica geologia. Monolítico, né? Viajei, né? Monorail, que eu queria falar. Monorail, lá que querem desenvolver para São Paulo, sei lá, alguma coisa assim. E aí, cara, é uma crueldade porque você vai formar 20 alunos, sei lá, no mínimo por ano, ou 40, para poder ter algum nível de escala para o cara abrir o curso, e não tem mercado. E o cara, pô, com 17 anos, ele não tem ainda a maturidade Noção. de entender o que isso significa. Aquilo é uma especialização. Aquilo não é uma graduação. Eu vou dizer que talvez a gente devesse, como o sistema de formação ele é matricial, e na verdade, bom, vamos lá. O aluno, ele formar todo mundo igual é um erro. Você padroniza, você perde a capacidade vamos dizer assim, do caráter único, personalista, do caráter, como é que eu vou dizer assim? Mas a formação não é contínua. Cara. Não, sim, calma, Miguel. Você calmo. dá disposição. Eu sei que já entra. Você poder tornar você poder fazer o aluno se servir do sistema matricial de departamentos para ter uma formação que seja só dele, que seja maneira realmente. Agora, você traduzir isso também para o mercado seria uma coisa interessante das engenharias, sabe? E eu não sei qual o esquemático que se poderia fazer isso, mas olha, esse aluno, esses profissionais, eles têm tanto desse conteúdo, tanto desse conhecimento, tanto, sabe? E você conseguir, o mercado conseguir de alguma maneira enxergar, enfim, qual profissional que ele precisa, qual é a combinação que ele precisa, sabe? Eu preciso de um profissional que tenha esses conhecimentos e esses, sabe? Eu acho que essa... Eu não entendi, Ivaldo. Hã?
Não, é porque eu fico pensando assim, às vezes a evolução é tão rápida. Eu tô falando isso pensando no diagrama. Eu tô entendendo, sabe? eu tô entendendo o que você tá colocando. Você sabe um tanto disso, você sabe um tanto daquilo, mas tudo só mais. que... E na hora H, o mercado fala assim, eu preciso desse profissional aqui. Ele mas encontra. é porque não é tão engessado, sabe? E assim, é muito comum, você é empreendedor, você também, você sabe. Cara, tem uma curva de aprendizado dentro da empresa que leva uns 3 anos, pô. Sim, claro. Eu ia Que até falar um pouco sobre isso. Dentro dali. Então, assim, na verdade, você monta uma base, você monta um profissional que tem um suporte para o desenvolvimento mínimo ali, com os conhecimentos já básicos para poder se aperfeiçoar. Porque é muito cruel, cara. Porque o mercado ele é muito dinâmico. Vou dar um exemplo agora. Agora tá bombando na área de saneamento. Então, mudando total de pauta, depois vamos voltar para a Amanda. Não tem problema não, tem problema não. Eu sei, curso de enologia, Portugal eu tenho mais dúvida de inovação dentro da... Mas eu tô querendo trazer aqui essa discussão de mercado, que é uma discussão relevante. Então, você pega, por exemplo, agora, setor de saneamento. Setor de saneamento agora tá contratando pra caramba. Aí, todo mundo, vamos fazer saneamento. Marco regulatório. Aí o cara faz graduação em saneamento, não sei o quê, papapá. Aí, dali a pouco, essas vagas se reorganizam e não tem mais mercado. E houve uma expansão forte para formar profissionais para o setor. E aí você tem lá formando 80, quer dizer, no estado, 300, 400 profissionais engenheiros sanitaristas. E esse cara não consegue migrar se começar a desenvolver a construção civil. Mas eu vou discordar de você. Eu vou discordar, Miguel. Sabe por quê? Ele não vai ter vaga na capital. Mas o Brasil é grande pra cacete, não é na capital, cara. Não. Ele vai ter vaga, ele vai ter que ir pra dentro. É que nem o médico. O médico não quer sair da capital. Mas falta médico no Brasil. São situações diferentes. Eu tô querendo dizer o seguinte. Cara, você tem que habilitar o cara para poder trabalhar. O setor para onde ele vai é uma conjuntura. Tirando, claro, as exceções, que às vezes tem uma vocação muito forte, alguma coisa assim. Mas, em linhas gerais, é conjuntural. Até porque a escolha dele, normalmente, para ir para o saneamento, quando ele está fazendo lá o vestibular, é que ele olha na revista, ou agora não tem mais revista, né? Agora é na internet, no vídeo de YouTube, não sei o que, e fala assim, putz, esse setor tá bombando. É ali que tem oportunidade. Então é para lá que eu vou. A maior parte, cara, eu pergunto para os meus alunos, por que você veio fazer engenharia civil? O cara, não, porque eu vi que quando eu fazia vestibular, tinha muito emprego, pagava bem, não sei o quê. Quando você foi fazer engenharia civil, tinha muito emprego? Cara, pra mim foi muito influenciado pelo meu pai. A única coisa que eu sabia é que eu ia fazer engenharia. Porque eu tinha muita facilidade com a parte de exatas. Então eu me sentia uma pessoa com um perfil de engenharia. Você tinha um jeito, né? Posso falar uma coisa pra você? Eu me sinto extremamente engessado dentro da engenharia civil, porque eu acho a engenharia civil extremamente conservadora. Ela é muito avessa à inovação. Deixa eu só voltar no teu ponto, Miguel, anterior. O que o Miguel está colocando é até 2033, a gente, em tese, pelo menos pelo marco do saneamento, a gente termina a universalização do saneamento e, portanto, a grande janela de profissionais, a grande demanda por profissionais, em tese, vai nesse período até durante esses próximos 11 anos. O que eu acredito, Miguel, é que a educação e a economia têm que sentar na mesma mesa e fazer esse planejamento. Concordo. Permanentemente. Plenamente. Sabe? Quantos profissionais, principalmente com os recursos públicos das instituições de ensino superior. E manter os caras que se especializam muito em alguma área ali para não se perder aquela inteligência adquirida. Exato. Não precisamos, por exemplo, se nós precisamos de tantos profissionais disso, só vão ter tantas vagas para isso. Sabe? Não vamos colocar mais vaga no mercado do que para isso, porque tem outras áreas da economia que a gente precisa que vão faltar recursos para preparar os profissionais. Nunca vi nada parecido com isso em termos de planejamento na área de educação e economia no Brasil. Isso deveria... nem no estado, nem no município, isso nada. Tem que acontecer. Agora, nas públicas, tem aí o... Mas espera aí, você está pedindo uma intervenção do Estado na organização e você é um liberal? Me explica esse negócio aí. Planejamento... Não, ele está pedindo uma organização, né? Uma conversa entre setores. É provocação e sabe que é provocação. Eu acho que o certo seria, por exemplo, um CONFEA-CREA conversar com o Ministério de Educação e alinhar isso junto com o Ministério de Desenvolvimento. Provocação. A gente senta muito com... Tem a Firjan, Rio Indústria, Ficomércio, tem uma série de entidades mais que estão em contato com a economia, com o mercado, com o empresário o tempo inteiro, tem condição de sentar e fazer um planejamento junto com o MEC, junto com a Secretaria Estadual de Educação, aqui no caso dos cursos técnicos,
novo ensino médio, e realmente compor e dizer assim, nós precisamos de tantos, nessas regiões nós precisamos de tantos profissionais desse, então as unidades mais próximas ali vão receber recursos para ofertar tais vagas aqui. Sabe? E durante esse período, isso sendo revisado permanentemente. Eu não consigo ver no horizonte dos próximos 15, 20 anos um inchaço de engenheiro no mercado. Não consigo. Calma. Não consigo. Mais ou menos, cara. Independente de qual é a engenharia. Havia esse debate muito forte E a gente está numa época de retração, né? Quer dizer, eu acho que talvez esteja até tendo uma inversão agora, mas a gente está vindo de uma pandemia, numa retração Ninguém enorme. tem esse diagnóstico, Edipo. Não. Que a gente está vindo numa retração, ou sobre seja... número de engenheiros. O seu diagnóstico, você fala assim, eu acho que não existe demanda de mais de engenheiros. Você não sabe, não existe esse diagnóstico. Não, o que eu disse foi, nos próximos 15, 20 anos eu não consigo visualizar. Mas ver como? Eu não tenho dúvida. Eu não consigo, gente, eu não vejo, eu comparo. Não tem número. Eu não tenho dúvida não de tem que diagnóstico. Eu não tenho dúvida de que há demanda por engenheiros. Eu quero saber quais engenheiros em quais áreas. Isso é a questão. Eu acho que tem uma coisa que eu posso contribuir. Eu lembro de alguns ciclos econômicos brasileiros que fizeram modificações importantes no processo de formação, tanto da engenharia civil como da engenharia agronômica. São os dois grandes grupos da engenharia que a gente podia avaliar. Por exemplo, eu lembro, quando eu pensei em fazer agronomia, não tinha emprego para engenheiro agrônomo, principalmente no Rio de Janeiro. Ainda mais no Rio de Janeiro. Era uma coisa assim, todo mundo me criticou. Inclusive, eu tenho pessoas que falavam assim, mas você vai fazer agronomia? Porque, à época, o que estava bombando, né, no Rio de Janeiro? Era você trabalhar com a parte de economia, você trabalhar com a parte de... Tinha engenharia econômica, tinha. O pessoal estava trabalhando com muito direito, economia, todas as ciências sociais aplicadas. Começaram a aparecer as palavras mais fortes da gestão, da administração e etc. E a engenharia civil muito caída. Você teve uma época da década de 80 e a década de 90. Engenharia de produção. Que não tinha obra. Se você não tiver... E aí veio a agronomia também, que antes da minha época, né? Década de 60, 50, 60, no boom aí da soja, do crescimento da soja... toda a parte dos pacotes tecnológicos, modernização da agricultura, chegada das grandes multinacionais, etc., o pessoal ia pegar agrônomo na faculdade. Você saía formado lá, o cara abria lá, eu quero tantos agrônomos. No momento que eu fui estudar, assim, no momento que a gente estava vivendo, início dos anos 90, a gente não tinha aquela cultura, por exemplo, de formar engenheiro agrônomo aqui no Rio de Janeiro para as grandes culturas. Por quê? Porque a gente estava vivendo no estado, eu vou entrar um pouco no que vocês estão falando aqui. O Rio de Janeiro, ele tem um PIB da agricultura, da agropecuária... Irrisório, mas ele é irrisório perto do quê? Turismo e petróleo. Do sombreamento do óleo e gás. Óleo e gás, exatamente. Quando você tira o óleo e gás da equação ou do gráfico, você vai ver que o PIB agrícola do Rio de Janeiro ele é maior do que o PIB do Espírito Santo. Ele é maior do que o PIB do PIB total. Estamos falando de quantos bilhões ano aí? 0,5% do PIB do agrícola do Rio de Janeiro. Eu não sei te falar em números agora, né? Porque teve uma variação muito grande. Mas até bem pouco tempo a gente estava com números muito superiores a quase todos os estados do norte. A gente está com números superiores a muitos estados brasileiros. Eu tinha ouvido falar em 14 bilhões ano. Agrícola. O que não é nenhum absurdo, não chega nesse valor todo, não. Acho que o PIB global do agronegócio brasileiro está na ordem entre 5, 6 bilhões. Alguma coisa nesse sentido. Não, trilhões. Eu acho que de bilhões. Bilhões. Não, eu não lembro de cabeça agora. É mais. Eu não lembro se 5 a 6 bilhões. Depois a gente pode dar uma olhada nisso. É mais com certeza, porque o que a gente exporta para a China é trilionário. Os nossos números não chega a trilhão. Não. Depois vamos dar uma olhada nisso. É um número importante para a gente. Seguramente O que a gente está vendo hoje, por exemplo, quando você pega a agricultura do Rio de Janeiro, ela é uma agricultura invisível. Embora a gente já tenha agora os primeiros plantios de soja em Campos, não sei se vocês estão acompanhando isso, né? A gente está tendo uma primeira experiência com soja lá em Campos, lá onde era
a usina Sapucaia. Eles estão convertendo as A usinas, gente está né? começando a ter uma primeira experiência importante, até ter um ex Soja aqui no Rio de no Janeiro? Rio, um Isso, ex-colega meu. Onde era plantação de cana, né? A Exatamente. cana, sim, cana sempre Não, teve aí, então, muito. Não, eles eles estão estão trocando. fazendo o primeiro experimento de soja aqui no Norte Fluminense. Interessante. Até um colega meu de turma, o Ricardo Fulli, está trabalhando nesse projeto lá em Campos. Ricardo, segue a gente. Exatamente. Vamos lá. A gente tem, na verdade, uma agricultura muito expressiva no setor da olericultura, da horticultura, né, da floricultura. A gente tem agricultura expressiva na fruticultura, mas elas estão muito próximas do mercado consumidor. Isso, eu ia falar isso. A gente não tira, fica A aqui gente, dentro. nem tudo que a gente vê produzindo, a gente consegue ver no mercado único, no Você vai mercado ali no do Ceasa, produtor. você vai no Ceasa, você vê que doideira que é aquilo ali. Agora, é mundo. óbvio que se você analisar, o modelo agropecuário do Rio de Janeiro é um modelo completamente diferente dos demais modelos. Então, quando você pega, por exemplo, vai analisar a região serrana, né? Você vai Petrópolis, Teresópolis, Friburgo, vamos aqui para cima, Areal, pega uma região parte Serrana aqui, 2, o que o Sebrae chama de Serrana 2. Levi Gasparian, Macuco, Cordeiro. Macuca, lá para cima, né? Eu tô falando aqui já para baixo, aqui mais pro centro-sul. Você pega Partido do Alferes, você pega ali a região de Três Rios, Valença, Vassouras. Quando você começa a hortaliça avaliar, lá. você tem o tomate, você tem as hortaliças de uma forma geral, você tem fruticultura e você tem pequenos arranjos produtivos locais importantes aqui no Rio, né? Pô, não Fala pode no- falar. Ah, então, ó, PIB brasileiro 2021, 8,7 trilhões Do no ano. brasileiro, E o setor agrícola, 27,5% disso no Brasil. Então, estamos falando aí de alguma dois. coisa na faixa aí de 2 e alguma coisa. 2 trilhões. Isso. 2,5, 2,25, vai. Esse Eu tava com outro número aqui na minha cabeça. pode ser do Rio, talvez. Do Rio, talvez, E aí o que acontece? Então não seria muito absurdo o PIB do Rio ser 14 bilhões, não, pô, dentro dessa ótica. Não. Mas eu não tava com esse número na cabeça. Eu não sei por que me deu essa falha aqui. Vamos lá. É porque eu já ouvi esse número alguma vez, por isso que eu tô falando isso. Então, quando a gente começa a analisar, por exemplo, o setor, tem que lembrar que dentro do Vê o PIB do Espírito Santo aí. Então, vamos lá. Não, vai, continua aqui que eu tô procurando. Quando a gente vai analisar dentro do setor agropecuário, por exemplo, você pega pecuária, desde a piscicultura, passa pela apicultura, avicultura de corte e avicultura também de postura, leite, O que é agricultura de postura? é de ovos, né? Ah, tá. Você pega o gado de leite, gado de corte, você pega a ovelha, você pega Porco. o porco, você pega caprinos e etc. E quando você começa a analisar esse emaranhado de sistemas de produção, e você começa a olhar o Rio de Janeiro agora como um polo importante de produção de orgânicos, de agroflorestas, sistemas agro-silvopastoris, sistemas mistos de produção, um pouco de eucalipto. Então, quando você começa a olhar o retorno agora, começando a chegar de novo o café, você tem a produção agropecuária da cana-de-açúcar. Né? Biocombustíveis aqui. Você está produzindo uma série de coisas que, quando você começa a analisar, tirando, obviamente, O óleo e óleo e gás, você vai ver que esse PIB ele não é um PIB É. inexpressivo. Ele é expressivo, porém, ele não é um PIB dominante no Estado, É entendeu? muito interessante isso, porque todas as relações PIB no estado do Rio de Janeiro acabam mascaradas por causa desse peso. Explico. Tem custos, por exemplo, você pega custos do Rio de Janeiro, sei lá, do judiciário. Aí você fala assim, percentualmente com relação ao PIB é baixo, comparado com outros estados. Só que é alto, porque o PIB do Rio de Janeiro é muito alto. Muito alto. Sabe? O PIB, então, e isso não estou falando que peguei por um acaso judiciário, mas você pega diversos outros custos. É distorcido, né? Tudo que a gente utiliza distorce o PIB. tudo que você usar o PIB para fazer comparativo. É distorcido até dentro do próprio PIB, né? outros Por conta estados. do petróleo, do E, óleo e gás. e você tem que tomar muito cuidado, porque esse discurso do passado, eu enfrentei muito isso, né? Eu fui presidente da Associação de Agrônomos do Rio por 2 mandatos, e nós tivemos muitas discussões assim ao longo do tempo, fizemos encontros de comercialização agrícola, fizemos encontros estaduais aqui importantes e também nacionais.
eu presidi o primeiro Congresso Brasileiro de Agricultura Orgânica em Legal. 2001, lá em Friburgo. E a gente botou mais de 1.400 pessoas do mundo todo. Bacana. Por quê? Porque o Rio de Janeiro, ele é um estado essencialmente agrícola e agropecuário. É muito pesado, tá? Só para vocês terem uma noção, tô aqui com os números. Me relembra aí os números. números aí, que eu tava com os números fora da minha cabeça. aqui. Cara, 32 bilhões de reais PIB ano. em Agrícola do Rio de 2020, Janeiro. Agrícola do Rio de Janeiro. Isso significa... Só que eu aposto aí que nesse agrícola, ele não está falando só do agronegócio. Não, ele envolve deve tá toda a envolvendo, cadeia de negócio. Tanto os insumos quanto a parte da agroindústria que vem depois. Tem E aqui isso- separado, cada um deles. Vamos lá, eu já vi esse número. Insumos é baixinho, É. primário é na faixa de 4, 3, agroindústria Ó, é 12, 11 e agroserviços uns 15. Agroserviços 15. O que seria agroserviços? Eu já vi esse negócio também. Vamos lá. Bom, gente, tá lá, ó, sistemafaerj.com.br. eu já estudei Vocês isso. podem É, não, buscar. que você falou. Você tem eu tô o só lado que era trazendo, porque hortaliça. eu me lembrei. lembrava que era um São- valor porque tem- muito significativo. As pessoas não têm São as noção, mas é muito empresas- muito significativo. significativo. Eu lembrei Agroserviço- da agroserviço- região dos lagos, nossa, É. que tem piscicultura, você tem... Agroserviço, o próprio novamente. sal, salinas, isso daí se encaixa também, né? Na verdade, é extração mineral, mas assim, quando É você verdade. começa a analisar, por exemplo, você pega, vamos pegar aqui o que nós chamamos de produção vegetal e produção animal. São duas linhas de produção. Então você pega, hoje, dentro da produção animal, o Rio de Janeiro tem pequenos rebanhos, obviamente, a gente trabalha com pequenas propriedades, e algumas propriedades que são propriedades extensas, mas não se compara com o que tem no Centro-Oeste, não se compara com o que tem, por exemplo, no Oeste Paulista, né, no Sul do Brasil e atualmente também na região Norte do Brasil. Mas, quando você fala em proximidade com o mercado consumidor, você ganha muito. Por quê? Porque você está do lado do mercado Que consumidor. um dos maiores gargalos do agro é a logística, né? Exatamente, distribuição, venda, né? Porque, na verdade, quando você fala, por exemplo, eu vou pegar uma coisa simples aqui. Existe uma agricultura invisível, Jorge, eu vou passar para você. Existe uma agricultura invisível que você conhece bem, Ed. Você viveu uma parte da tua vida ali no poder público na Baixada Fluminense. Sim. Então, você tem bairros, por exemplo, agrícolas dentro da Baixada Fluminense, Verdade. que aquela carrocinha que vai com o aipim, ela não é contabilizada no PIB. Pois é. E ele bate de Feira, porta em o que tem porta. de feira. Feira. A gente E não vê, venda né? direta. Muita Por exemplo, coisa. hoje você vai, eu costumo brincar, né? Você vai E hoje quanto emprega, né? E É vo- um monstro. e fixa, né? É. Fixa pessoas. Nesse varejozinho aí, ó. Porque Quanto quando a gente fala emprega. assim, por exemplo, eu falava sempre assim, tô indo agora lá para Paracambi. Hoje eu vou passar por Japeri. Mas por que eu vou passar por Japeri? Porque eu quero comprar aipim. É. Então eu quero comprar manga. Eu Agora, quero... Rio Bonito, vou pegar Mariola. Vou pegar... Mas eu vou voltar. Não seria interessante se você chegasse no supermercado e tivesse, sei lá, assim, ó, manga de Japeri. Sim, sim. Aipim de Rio Bonito. Ou produzido pelo aí- pequeno aí tem agricultor, um duas- selo do pequeno agricultor. Cara, Essa questão de selo ou de origem Isso é controlada, muito legal. Isso é muito importante. E o Rio de Janeiro, ainda por cima, eu vou fazer essa pergunta, não sei se o Felipe sabe, tem essa informação que eu tenho uma curiosidade muito grande. Qual é o percentual dos alimentos que são consumidos no Rio de Janeiro que são efetivamente produzidos no Rio de Janeiro? Porque eu já ouvi esse número e eu não tenho certeza dele. E ele me impressionou negativamente. E tinha algumas coisas... Por quê? Tipo 20% do que a gente produz, do que Faz a gente sentido, consome, eu acho sensato. ser produzido aqui. Também achei sensato e eu queria confirmar esse número. Não, Por quê? não entendi o 20%. A gente 20%? 80% a gente exporta? Não, isso? não. A gente compra de consome. fora, a gente importa 80%. 80% do que a gente consome em de produto alimentos. agrícola. De A alimentos, gente exatamente. importa 80% do que a gente consome. Porque... Mas faz sentido, gente. Eu acho que faz A gente sentido. não é um estado agrícola. Pois né? é, Miguel, só que aí é que vem um erro nosso muito grande, na minha opinião. O que a gente tem uma possibilidade de produzir isso aqui. Agora, a gente cometia algumas bobagens aqui no Rio de Janeiro, seríssimas. Por exemplo, a substituição tributária, você tinha Rio Log, a substituição tributária, você fazia com que o produtor recolhesse, portanto, os 20% do ICMS.
E pela Rio Log, quem produzia em outro estado, o varejista comprava, recolhia 12%. Pô, sacanagem. Quer dizer que se o cara produzisse no Espírito Santo e vendesse aqui, ele pagava menos imposto que o cara que produzia aqui. Isso. Mas tem muito isso. Não, mas isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas tem outras coisas interessantes também, cara. Por exemplo, vou dar um exemplo rapidinho. É um absurdo, mas acontece com frequência. Miguel, eu vi o Sindilat, o Sindicato do Laticínio, o Silvio Marini e tudo mais. Enfim, os caras brigando com isso, pedindo para a LERJ, pelo amor de Deus, olha o que vocês criaram. Vocês criaram um monstro contra o produtor do Rio de Janeiro, sabe? Então, esse tipo de coisa, o Rio de Janeiro... A gente tem isso com óleo diesel. O Rio de Janeiro... Combustível? Combustível, o nego nem abastece no Rio de Janeiro, se vocês querem saber. Combustível, o cara abastece em São Paulo, eu abastecer no Espírito Santo. Não, você abastece aonde? Não, mas ele é varejo. Calma aí, mas então, a gente que paga a conta, né, parceiro? Engraçado. Veja bem, vamos separar primeiro o que é gasolina e vamos separar diesel e tudo mais. Não, mas a gente está falando combustível. Sim, mas eu estou dizendo aqui o diesel, sim, tudo mais, okay. As carretas abastecem em São Paulo, cruzam o estado do Rio, vão abastecer no Espírito Santo. Mas tem que ter uma autonomia também monstruosa, né? Não tem, o estado do Rio de Janeiro não é tão grande que impeça uma carreta. A carreta consegue cruzar isso tranquilamente. Tanto é que quando o Pezão reduziu a alíquota aqui, você lembra de 2018 e tudo mais? O Pezão vai e reduz a alíquota aqui no Rio de Janeiro porque ele tinha reparado uma coisa muito simples. Ele não ia perder arrecadação nenhuma. Porque não arrecada nada. Não arrecadava nada. Não arrecadava nada. E aí ele ainda ficou bem politicamente, sabe, com isso. Mandou bem. Então, mandou bem, mas mandou bem de uma coisa que o Rio de Janeiro, na verdade... Que é absurda como era antes, absurda, sabe? Então, e continua absurdo. O Rio de Janeiro continua tendo maior a sensação que me dá aqui no Rio é que é tudo tomado de decisão de orelhada. Eu tenho a mesma impressão. Cara, mas eu quero voltar nesse assunto que você falou do consumo. Eu não tenho esses números. Eu acho até que seria interessante depois, Miguel, a gente trazer aqui um colega nosso que trabalha na área de distribuição, na SEASA, que é o Leonel. Foi presidente da Associação dos Agrônomos. Cara, vamos trazer. Por favor, Leonel. Já tá feito o Leonel é uma pessoa que está muito antenada e tem trabalhado há muitos anos junto à SEASA, pela Emater. Né? Uhum. Porque eu ia chamar a atenção para uma coisa que é interessante. Eu estava pensando aqui em algumas coisas que eu poderia falar no podcast. O Leonel era o cara que você se inspirava quando você via a Emater quando era novo? Não, o Leonel eu conheci depois, bem depois. O Leonel eu já conheci aqui no Rio, né? Eu me inspirei foi no Oduvaldo, que é esse engenheiro agrônomo lá de Casimiro. Eu acho que ele ainda está na ativa, está na Emater ainda, e está em Rio das Ostras, alguma coisa assim. De vez em quando eu encontro com ele. Mas uma coisa bacana que eu ia falar para vocês é o seguinte: eu pensei em diversas coisas para a gente conversar aqui no podcast. E a gente entrou em outras discussões. Que não tem nada a ver. Não é isso não. Tem tudo a ver. A questão é a seguinte: é para mostrar para vocês como que a agronomia é monstruosa, no sentido de que você pensa, por exemplo, a minha especialização é na área de solos. E eu vou chamar a atenção para isso. Eu queria que isso ficasse gravado aqui para a gente poder pensar sobre isso em outros programas. Vamos lá. O médico, ele cuida de um organismo. Só que naquele organismo ele vai se especializar em uma determinada parte daquele organismo. Então o cara vai lá e, eu quero ser oftalmologista. Então ele começa a estudar o quê? Só olho e vambora. E de repente, se você chegar numa consulta ali na emergência... Pô, tá doendo na minha orelha. Ali o cara, peraí, meu amigo, eu vou te dar o telefone aqui. O agrônomo, ele trabalha com milhões de organismos. É verdade. E dentro de um ambiente enorme, muito, muito superior. Com intempéries e choque. Influências das mais diversas. O vírus, a interação solo, água, atmosfera. A laninha, o El Ninho. Então, assim, o que eu acho? E aí que eu acho que é interessante, né, a gente discutir isso. Por exemplo, existe o agrônomo especialista em milho. Sim. E o cara é o cara do milho. E outra coisa, ele anda numa lavoura de milho e ninguém conhece mais milho do que ele. Existe o agrônomo especialista em soja. E esse cara, ele está na propriedade, ele começa a ver uma manchinha, ele, peraí que está na hora de entrar aqui com controle, porque senão eu vou perder a produção. Existe o agrônomo especialista, por exemplo, em laranja, em fruticultura. Agora, pensa você numa pessoa, num profissional que vai trabalhar num sistema como a jardinagem.
onde isso está envolvido com a agronomia, com agronegócio, com o Rio de Janeiro. A jardinagem, o paisagismo, né, e a verdade. jardinagem, a produção de plantas ornamentais, isso é um mercado absurdo no Brasil do agronegócio. E que está em expansão, né? E que está em plena expansão. E mais que isso, você imagina um agrônomo que tem que trabalhar com um sistema multiprodutivo ou pluriprodutivo. O que é isso? Uma agrofloresta. Agrofloresta é pecuária, você mistura os três. Você imagina um SAF, Sistema Agro-Silvo-Pastoril. Isso, rotaciona, exatamente. O cara tem que entender, por exemplo, num pedacinho de terra, ele tem que entender de 6 culturas, Isso é de uma beleza. 10 culturas. Agora, você imagina a minha mulher... Pô, eu tô imaginando pra caramba a coisa aqui, hein? Você imagina a minha mulher, que trabalha numa propriedade rural chamada Punkilândia, e que só lá na minha casa tem 300 plantas comestíveis convivendo no quintal. Incrível. Então, o que eu quero chamar... Rapaz, 300 é um buffet. 300 comestíveis. Então, você imagina, porque fora as tem as não não comestíveis. comestíveis. Agora eu Essas que são um perigo, né? Que é essas que ela tem que saber Essa mais que ainda. mas ela transformou em comestível pra gente aí, o Ed. Eu já aprendi. Então, o que eu quero Folha chamar... de inhame tá fora, folha de taioba tá pra dentro, desde que refogadinha ali. Depois eu tenho que ver cozida. o vídeo do YouTube, né? É, vai Verdade, aprender. ainda não vi. É aí que eu quero chamar a atenção de vocês, é o seguinte. Eu tô falando aqui apenas de sistemas de produção. Então, quando a gente fala de agroserviço lá, né? A gente tem consultoria, assessoria técnica, Não, assessoria você falou o cara técnica que é de especialista máquina, em milho, que é especialista em modificação genética do milho. na biologia molecular. Ainda tem essas correlações. Existe uma né? Embrapa milho e sorgo. Cara, Existe uma sensoriamento remoto Aliás, pro cara controlar a parada por satélite. ou agricultura de precisão, né? Agora a gente está trabalhando, por exemplo, rapidamente, com inteligência artificial aplicada ao agronegócio. Aí, Não, olha. isso, eu queria tratar Como é sobre que é, isso como o é seguinte. que é esse esquema? Ô, Miguel. Eu já vi. Ô, Tem Miguel. muita coisa. Eu já vi Miguel, câmera, a câmera detecta onde está a praga, entendeu? E aplica jato aplica ali. direcionado. Você não, Eu já vi jogou, isso. você não jogava Fallout, Isso não? é Aquele incrível. Fallout Tem 4 essa que tecnologia teve? aqui no Brasil já O tem. robozinho Nós jardineiro. somos pioneiros, cara. Cara, eu vi isso em Israel. Uma coisa que eu ia falar para vocês é o seguinte: o que eu quero chamar a atenção de vocês é o seguinte: nós temos muitas agriculturas, muitas pecuárias, multifacetadas, e dentro de cada uma dessas áreas de produção nós temos uma área de muita especialização, O Brasil é vanguarda nisso ou tá patinando? totalmente na vanguarda. O Brasil. Totalmente referência na mundial. vanguarda. A gente alimenta o mundo, cara. Mas vamos aqui. O Brasil tem muitos Brasis. Exatamente. Aqui, sabe? Se você chegar, por exemplo, eu tive uma experiência com recria. Recria, você comprar o garrote e levá-lo até o ponto de abate lá no Maranhão, fazenda lá Garrote é no Maranhão. boizinho? E aí, zebuíno, tudo mais, para manejo mais fácil, enfim, interessantíssimo. Cara, a região lá é muito baixa de... Se eu falar pra minha mãe que isso é interessante, ela não vai gostar, não. Não, eu diria que isso é apaixonante. Isso é um projeto, isso é uma coisa que é apaixonante. Você Você pegar vai criar o uma boizinho, propriedade- quando ele tá você bem pegar- grande, você vai lá e abate ele, é emocionante. Você pegar uma propriedade rural e você começar a lidar com todos os fatores, sabe? Primeiro que o pasto ele é igual uma agricultura, sabe? Você planta mombaça, qual capim você vai utilizar, agripol, mombaça, tudo mais, os diferentes tipos. Você o manejo rotacional, os piquetes, como é que você vai fazer, as cercas, tudo mais dentro. Saber desse seu lado fazendeiro, não? É o agroboy. Não, é interessantíssimo. Pra gente que Jorge gosta, Agroboy, Não, bicho. mas foi lá do outro lado do uma Brasil, coisa né? Foi lá pro impressionante. Maranhão. Mas enfim, só para dizer o seguinte, lá em cima, lá no Maranhão, cara, completamente atrasado comparado com esse tipo de... Com esse, agora, quando você chega você chega ali numa... Mato Grosso do Sul. Você vê uma... Como é que era o nome daquela... Expo Inter, por exemplo, você chega numa feira dessa, o Expo Inter talvez seja a maior feira agropecuária da América do Sul, da América Latina, talvez. Uma das maiores. Da maior, enfim. Quando você chega lá, e aí você vê o outro Brasil. Você chega lá, você vê uma máquina de colheitadeira de, sei lá, 2 milhões de reais que trabalham com satélite. Mas tá onde essa tecnologia de ponta no Brasil? Tá o quê? No Sul? São Principalmente, a maior parte das empresas que produzem esses equipamentos estão no sul do Brasil.
Sul do Brasil. Né? Tanto porque a gente tem que lembrar o seguinte... Tem um país que ainda é de tem São uma- Paulo para baixo, outro ainda país tem que uma é de outra- São Paulo para cima. Não, mas os gaúchos... Até a Bahia. Mas peraí, mas Aí a tem diáspora... outro que calma aí. é Não, mas o Rio de Goiás. Janeiro, Calma não, aí. Rio de Janeiro também já tá... Mas você chega você tem a diáspora gaúcha, por exemplo, você tem os caras do Rio Grande do Sul e outros de outros estados que estão hoje com fazenda no sul. Estou falando aqui do Maranhão, mas no sul do Maranhão também tem o pessoal lá em Balsas, Carolina, tudo mais, Estão expandindo. que são que chegaram lá com maquinário Muito com tudo- tecnificado. com tudo tecnificado. Então, Uma assim, coisa que eu- são vários Brasis convivendo. Uma coisa que eu ia chamar a atenção para vocês é o seguinte. Hoje, eu vou voltando a falar Produzindo até vinho. voltando a falar da agronomia. No Vale do São Francisco tem uma produtora Ó, a gente tá chamada cortando pra caralho. Rio Sol. Felipe. Não, isso é bom, é bom, é Dá bom. uma olhada chamada Rio Mas é Sol. porque me lembrou agora. Dá uma olhada no, são Sim, portugueses. Rio Sol, são espumante, chama-se famoso. Rio Sol. São portugueses que montaram aqui no Vale de São Francisco, ali na região de Petrolina, tudo mais. Cara, E eles espetacular. conseguem fazer numa quantidade de produção absurda, porque é só nível- irrigando, ele vai nível fazendo isso aí, faz espetacular. espumante, baratíssimo. Uma coisa que eu ia chamar a atenção de vocês é o seguinte. Eu tive a oportunidade de coordenar o curso de gestão do agronegócio do IBMEC, que é uma pós-graduação. Legal, pô. Essa pós-graduação, ela é EAD, né? E ela tem lá 2 linhas de trabalho. Uma na área de gestão de agronegócio, outra de direito agrário e ambiental. E eu fiquei como coordenador técnico até bem pouco tempo. Tive que sair por conta de não estar dando mais conta de tantas coisas, né? Mas continuo ainda lá como professor. E uma coisa que eu comecei a observar nesses anos, né, que a gente trabalhou e vem trabalhando com esse curso de gestão do agronegócio, é a quantidade de jovens que começaram a migrar da faculdade, sair recém-formado da agronomia, da veterinária, da zootecnia, engenharia florestal e migrar para a área de gestão. E uma coisa impressionante é que não só jovens, mas também pessoas que começaram a investir no agronegócio. Muitos médicos, advogados e pessoas que compraram propriedade, herdaram propriedade. Político no Rio de Janeiro, quando fica muito, muito importante, eles compram uma fazenda e vai vender boi, vai vender esperma de boi. E a questão aqui Esperma de boi. que é um mercado também muito... Você não muito viu bom. na entrevista dele com a Tatá? Família Pisciani. A Tatá perguntou se tinha sommelier de esperma de boi. É um mercado bom pra porra. Mas aí, rapidamente, eu queria chamar a atenção pelo seguinte. Eu não quero nem imaginar. Eu vou imaginar muito. Esse mercado eu não quero nem imaginar. Imagina Não, como é que nem deve imagino. ser. Como é que deve ser operar um mercado desse. né? Mas é uma coisa O que eu cara tem de queria... olho e fala: opa, tá na hora de fazer a extração. Mas O que eu queria chamar a atenção de vocês é o seguinte. Ô trabalhinho O agro- ingrato, hein? O agronegócio, ele hoje, quando você pega o agronegócio, e a gente precisa analisar o agronegócio como sendo uma cadeia de negócios muito complexa. Você tem lá, por exemplo, o setor mineral, ele é uma base de produção de insumos para o agronegócio. Sim. Você tem, por exemplo, o petróleo, ele tem uma base de sustentação importantíssima da adubação nitrogenada. Aham. A ureia, por exemplo. É. Aí você pega a rocha fosfatada, você pega lá a indústria química produzindo... Esse problema que a gente teve agora com a guerra da Rússia, Sim. que a gente ficou O sem... Weber gosta muito de falar sobre isso. Teve um evento a da Firjan questão agora sobre dos isso. a questão dos fertilizantes, Isso. né? Então, quando você começa a analisar que essa cadeia de negócios antes da porteira, né, que a gente costuma dividir de 3 maneiras, né? O antes da porteira, o dentro da porteira e o fora da porteira. Exato. Então, antes da porteira, eu tenho muita indústria, eu tenho muito serviço, eu tenho muita logística, eu tenho todo um universo que o agrônomo atualmente vem atuando. Ou seja, ele não necessariamente o agrônomo ele tem que estar dentro da propriedade, não. Porque ele vê uma oportunidade. Exato. Assim, E isso, e, assim, corre, né? Eu lembro, eu durante a pandemia, eu entrei fiz uma empresa, me cadastrei no PayEx, comecei a me envolver com exportação de açúcar, Você vê o mundo, cara, fala, gente, essa realidade existia aqui do lado. É muito... Cara, e é commodity. Surreal. Você vende com valor Surreal. de preço Milho, futuro, no bolsa própria. É surreal. Tem que fazer hedging, tem que fazer uns contratos. mercado de surreal. que nem Agora de petróleo. você pega, por exemplo, como é que você pensa? A indústria
é só do adubo? É só do insumo? Não. Não, ela é casada, Aí né? você tem, por exemplo, a parte de equipamentos, né, de máquinas agrícolas e implementos agrícolas. Eu estava em Portugal, Voltando a Évora. 2003. Évora, né? Évora, 2003. E o grande nome daquela época em Portugal era um agricultor do Paraná, muito famoso, por sinal, depois o pessoal pode até dar uma olhada, o seu Nonô. Sim. Ele era um agricultor lá do Paraná, ele era reconhecido como um dos percussores do plantio direto no Brasil. E eu tive com ele lá, assisti palestra dele, inclusive. Plantio direto. Plantio, vou explicar. E aí, nesse contexto, o que acontecia? A Semeato, uma empresa de Passo Fundo, era a empresa que estava fornecendo máquinas agrícolas de plantio direto lá para a Europa. E também para o norte da África também. Sim. Santo Ângelo tinha Massey Ferguson, por exemplo. Isso é impressionante. O Brasil, nesse negócio, não brinca, não. Aí você que pensa... Tem John Deere aqui, tem New Holland, tem várias aqui, mas o Brasil nessa área é muito forte. E aí o plantio direto, o que é o plantio direto? Aí para você ver como é que o universo, né, cara, da agronomia, da agropecuária. O plantio direto é um plantio que surge no Brasil mais forte assim na década de 70, né? Que foi uma possibilidade de nós começarmos a fazer um plantio sobre a outra cultura, sem a necessidade de se fazer aração, gradagem. Então, era o famoso plantio na palha. Então, esse plantio na palha foi talvez a maior tecnologia desenvolvida no mundo no agronegócio nos últimos 100 anos. Por quê? Porque ele dava uma velocidade de E fora que reaproveitamento. diminuiu o consumo de combustível, diminuiu a potência das máquinas, e a gente começou a trabalhar com menor erosividade do solo. Ou seja, você começou a ter... Aumenta a vida útil. erodibilidade. Você começou a ter uma proteção do solo. Porque os solos do Paraná começaram a erodir, os solos de São Paulo começaram a erodir. Já tínhamos a história toda aqui do Rio de Janeiro. Então, quando você pensa no plantio direto na palha ou plantio direto, essa foi talvez a maior revolução tecnológica da história brasileira. Por quê? Porque você teve que mudar o seu maquinário, você teve que mudar o seu modelo de produção. E daí nasceu o quê? Aquela famosa dependência por um herbicida. Porque, de um lado, você reduzia o número de vezes que você revolvia o solo, mas você tinha que conviver com a semente das plantas ditas, entre aspas, aí não posso falar mais isso em casa, né? Mas ditas invasoras, né? As plantas infestantes. Com isso, o Brasil passou a ter uma forte dependência, obviamente, do uso de herbicida e, obviamente, que o glifosato, o famoso glifosato, que é mais conhecido aqui numa linguagem comercial como Roundup, ele passou a ser utilizado como herbicida de ação total. Para quê? Para diminuir a competição entre aquelas plantas que iam nascer junto com a cultura que você está plantando na palha. Essa é a discussão do negócio do pesticida e tal, que hoje é colocado muito em pauta no Congresso. E que, na verdade, foi quem impulsionou a transgenia. Ou seja, todo mundo debate... porque você... agora que eu entendi porque o que é a da palha. Você pega uma laranjeira que é mais rápido e aí você planta dentro da laranja uma outra parada, né? Não, na verdade seria o seguinte, você tá com trigo aqui. Não, você tá com trigo aqui. Trigo. Aí você passou a coletadora aqui, tirando o trigo todo. Ao invés de você virar o solo, gradear, revolver, riscar e plantar, você planta em cima da palha a soja. Só que você tem que fazer... Você já vai aproveitar aquele... E esse plantio direto, na época, em 2003 em Portugal, isso era a grande novidade da Europa. E o Brasil era o grande exportador da tecnologia e é ainda. O que funciona, o que não funciona por cima. E hoje, o que eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido? O plantio direto, quando você fala em a soja transgênica hoje, qual é a questão da soja transgênica? É uma soja que, por uma transgenia, por a incorporação de algumas características importantes, ela tolera o herbicida. Então, isso diminuiu em muito o quê? A necessidade de eu fazer jato direcionado. Eu posso fazer em área total. Mas isso é por cruzamento, não, na verdade, é por... Você faz ali uma transgenia. Você pega de uma bactéria, que é resistente ao glifosato, uma parte do DNA,
e você incorpora nessa planta. O Miguel ainda na tá lá soja. no Mendel. Já saiu do Mendel as ervilhas. Então não é o melhoramento de Vai seleção cruzar a natural. ervilha lá e tal. Não é o melhoramento de já seleção evoluímos. O natural. cara essa. pega ali com um negocinho, injeta e... Ele faz, É que ele nem faz, vírus, pô. ele faz na É verdade. como que você faz vacina. Nossa, eu voltei no livrinho de médico. Ele faz na Sei, verdade o que a eu tô incorporação de uma Mas aí característica. ele faz isso em cada uma das sementes? Não, depois você vai, depois Aí você você vai, cria. É como, você vai como vacina. multiplicando. Depois você vai multiplicando essa semente. Tanto que essa semente, ela é uma semente de tecnologia patenteada. Isso. Então, na verdade, Monsanto, né? isso faz com que... Aí você começa a montar Porque não é só entendeu? você juntar. Tem que dar certo. É. Então você vai testando. E a Você vai transgenia não fazendo. necessariamente... Até, pô, achei, é esse que dá certo com esse. Aqui, ó. O plantio direto, então... Ele, Já. Vamos lá, retiramos extraímos o trigo, vou plantar onde estava plantando trigo, vou plantar a soja. E aí você está apontando a necessidade de utilizar um herbicida para poder... Cara, realmente eu não conhecia para sobre poder isso, não. proteger a soja. Mas me explica novamente essa necessidade me explica novamente essa necessidade do herbicida nesse caso, do aumento desse... Não, porque ele você vai não plantar tá zerando soja, vai o ter solo. outras coisas Você não também tá querendo zerando o nascer. solo. Eu entendi que vão ter outras coisas, mas você vai utilizar então um herbicida para, por exemplo, o trigo que ainda estava lá. Não só o trigo, é o banco de semente que tem naquele restolho, né, naquele local. Por exemplo, Tem uma flor que pode estar nascendo junto. você tem ali, na verdade, um banco de sementes de plantas, como são as punks, lembra? Como Sim, são sim, outras sim, sim, espontâneas espontâneas ou não. Espontâneas, perfeito. Vem E pelo essas- vento, pelo Porque passarinho. eu estava pensando muito ligado ao herbicida sempre com proteção contra a peste. Não. Não. O herb vem exatamente de mato competição. É herbicida e perfeito. pesticida. Capim. É mato competição. Então você Perfeito. está Boa pensando, diferenciação. você tá pensando assim, por exemplo, quando é inseticida é inseto. É. Quando é um bactericida é bactéria. Então sida mata e herb vem De de competição. planta, de mato competição. Então quando você fala assim, eu tenho lá, por exemplo, uma... e tem gente fazendo soja, tá? Soja orgânica. Tem gente utilizando algumas estruturas importantes para a produção de soja orgânica, também com plantio direto, mas que não utiliza herbicida. Ou faz um controle de mato competição manual, ou faz controle mecânico, etc. Isso vai gerar o quê? Menor escala e um aumento significativo do custo de produção. Sim. Agora, isso é uma realidade quiser no pagar. Brasil. Faz Não, isso, ele quem passa quiser um paga, avião. Quem quiser orgânico, paga. Ele passa um avião Cara, jogando o problema é que herbicida. quando a gente discute, né, aumento de preço do alimento no supermercado, quando a gente discute não sei quantos milhões de pessoas com déficit alimentar, ODS, aonde acho que é o número 1, não me lembro se é a erradicação da fome, Erradicação da da miséria, miséria. né? A fome é o 2. Pois é, cara. Aí você vai ficar entrando nesse Não, conceito. e, dessa Miguel, eu lembro que em discussão. 2020, Não. por que eu fui brincar nesse negócio de exportação? Porque teve uma quebra de safra na Tailândia, teve uma quebra de safra, se eu não me engano, lá próximo da China, e aí o México ficou sem açúcar, diversos lugares ficaram sem açúcar, e o açúcar, a gente acha que açúcar é para adoçar a nossa comida. Não, a farmácia depende de açúcar. Produtos farmacêuticos todos dependem de açúcar. Sim, todo Você remédio tem uma infantil cadeia é cheio de açúcar. Não só infantil. E aí você começa a pensar onde que o açúcar vai entrando. E o açúcar é um produto que a gente entende que não é um produto essencial, né, na verdade. E você vê o que... aí você vai botando dentro da agricultura, quanto que isso vai impactando. No final das contas, cara, a maior parte das discussões econômicas do mundo são baseadas ali na agricultura, cara. Cara, é agricultura, Se você saúde e bélico. Se você pegar, por exemplo, é porque assim, a gente está fazendo aqui uma discussão um pouco superficial de alguns temas. É óbvio que a gente... Eu não tô achando superficial, não. Pô. Eu digo Ele assim... foi lá em Mendel já. você tá dizendo que é Eu superficial. concordei para não me sentir burro. Eu digo assim... Não, eu digo no sentido de que... Eu tô achando um negócio bacana Não, eu aqui. digo no Tô sentido- achando que estamos trazendo conhecimento pro nosso ouvinte. Então, mas assim, o que eu estou dizendo é o seguinte, quando a gente pega... espectador? Quando a gente pega, por exemplo, a discussão do plantio direto, hoje no Brasil, eu não tenho esses números de cabeça, mas ela representa hoje quase a totalidade da produção dessas
Monocultura. soja, dessas monoculturas. Eu tô milho. também gastando aqui. Aí vem uma questão, em cima das monoculturas. Quem é plantador de soja, ele faz a alternância por causa do ciclo do solo, né? Então ele não fica, ele na verdade ele rotaciona, ele alterna ele rotaciona, ele alterna a cultura que ele está utilizando em função enfim, nutrientes do solo, etc, etc. Seria isso? Na verdade, tem uma coisa mais importante. É a quebra do ciclo das doenças e pragas. Então, por exemplo, se você tem uma gramínea, você está trabalhando ali com um trigo, por exemplo, e você troca por uma leguminosa, que é a soja, essa rotação de culturas, ela, além de todas as demais questões, por exemplo, o resto da cultura anterior vai contribuir com a nutrição da cultura atual, mas você quebra o ciclo das pragas e doenças. Então, por isso que você faz essa rotação. Se você fica só na soja, o que vai acontecendo? Aquele ambiente vai ficando propício à proliferação de pragas e doenças. Diz que também o nutriente do solo também vai perdendo. Né? Porque, na verdade, é o seguinte, quando você faz uma produção convencional, que ficou convencionada como convencional, que é aquele pacote tecnológico de desmata, vira o solo, pulveriza o solo e planta. E aí você faz a mato-competição, você controla a mato-competição através de herbicida e etc. Com a exposição dos solos tropicais ao próprio clima tropical, você tem uma mineralização muito rápida dessa matéria orgânica. E aí você vai tendo problema, por exemplo, com retenção de umidade no solo, você vai tendo problemas de compactação, você vai tendo uma série de problemas de erosão. Com o plantio direto, o que acontece? Você vai deixando aquelas estruturas biológicas... Vai enriquecendo ali, né? Você imagina o que são bioporos. É uma raiz que morreu. E aquele espaço vazio é um poro biológico. Maravilha. Enquanto que você passava arado e grade, você vai pulverizando e compactando aquele solo. Então, hoje, o que eu quero chamar... Eu falei dessas coisas para chamar a atenção o seguinte. Hoje, o agrônomo, o engenheiro agrícola, o profissional que trabalha, por exemplo, com irrigação, com drenagem, o profissional que atua hoje no agronegócio, ele pode estar atuando lá no início da cadeia de produção, ele pode atuar durante todo o processo produtivo, mas veio pós-colheita, né? Você tem todo o processo que é fora que é a tua área, inclusive, né? Da logística, exatamente. Claro. E aí quando você fala, poxa, mas esse profissional, ele pode ser um engenheiro agrônomo de uma propriedade de soja, ele pode tocar soja como ninguém, mas tem muitos agrônomos hoje, por exemplo, trabalhando no mercado futuro, na Bolsa de Valores, trabalhando com escoamento de produção. De uma complexidade. Entendeu? Então muito... E agora tem uma nova, agora é gamer, porque eu tava vendo, eu falei, cara, não posso deixar de falar disso. Sim, Lá na Turquia, as vacas agora estão utilizando óculos de realidade virtual, com o metaverso, e aumentem até 20% a produção de leite delas. Impressionante. Agora tu imagina, então tem agora uma profissão de um cara que cria o metaverso da vaca e vai testar qual é o campo que ela vai se sentir. Qual é o campo que ela vai se sentir mais propícia a ficar feliz e produzir leite. Imagina o cara que cria o metaverso do boi, do touro, que vai produzir mais esperma pro mercado de esperma de boi. Aí, Jorge. Mas olha só. Bom negócio, bom negócio. Olha A só. pornografia chegou lá. Pornografia pra boi. Ela chegou lá, você Vai passar a vaca vai Isso passar... é um mercado de inovação, meu amigo. Você que tá nos assistindo aí. Uma vaca bem bonita, assim, quebrando. Entendeu? Isso é mercado de Uma inovação. coisa que eu ia falar pra vocês, olha só, uma coisa que eu ia falar pra vocês também, eu já falei que tem um convidado bom que é o Leonel, né? Tem um professor da Rural, o professor Marcos Basses, depois eu vou passar o contato dele pra vocês também. Marco Basses, ó. Ele faz realidade virtual pra Ele trabalha vaca. nessa... Não pra vaca. Ele trabalha com essa área de desenvolvimento de tecnologias para a agricultura e trabalha com uma série de novas tecnologias. Então, para vocês terem uma ideia, realidade virtual é uma delas, eles estão trabalhando com internet das coisas, estão trabalhando com uma série de coisas que assim... E lá no departamento que eles trabalham, atualmente é um departamento até novo lá,
que é da agricultura, mas envolve também meio ambiente, que é a área que eu mais milito. Não consegui falar nada de meio ambiente, mas fica para a próxima. O que acontece? Falando sobre os herbicidas, né? O que acontece? Quando você fala em inovação e tecnologia no agro, cara, o Brasil hoje Ponta. assim, eu tive contato com... Eu tô impressionado. Eu tive que é uma contato com Isso muitas pra pessoas. chegar um assim. arroz e feijão na tua mesa. Fora Olha que... a complexidade do que a gente tá falando. Fora que a gente está falando, por exemplo, eu quando era garoto, quando fui filho de agricultor e também técnico agrícola, a gente fazia adubação em área total. Hoje em dia, num plantio de alta performance, isso é impossível. Ninguém vai jogar adubo no chão, cara. O cara faz uma colheita, ele pega a coletadora lá, ele faz a colheita, ele tem um mapa de colheita georreferenciado e ele sabe, através desse mapa, O que precisa. onde tem que ser adubado e onde que não tem. Cara, o nego já tá controlando o outro que vai cagar no mato. E aí o pior é isso, cara. O pior, que é importante, sabe qual é? É que você consegue hoje, através de sensoriamento remoto, através de imagem de satélite, o drone entrou para ficar no agronegócio, o cara. drone é incrível. O cara hoje está fazendo monitoramento de praga e doença com drone, cara. Exato. Mas você falou da IoT, da internet das coisas. Imagina, o que impede de um robô tá fazendo, a inteligência artificial tá fazendo a agricultura desse... É a Cara, internet. o drone vai chegar. E que agora chegou o Não, já Starlink... tão, Já tá, Não, o drone drone já hoje tá, esquece. fertilizando. Pô, O já drone viu? já fertiliza. Vai nessas feiras. Vai ficar voando ali, controlando. Não, a se você terra. botar agora com a Starlink que chegou aqui no Brasil, bicho, qual é as coisas que podem É acontecer disruptivo. com o cara botar o drone que tá ali conectado Não, cara, e onde outra ele for. coisa, a informação vai chegar. Exato. Porque tem muito cara nos grotões ainda aí que a informação não chega para valer. E no momento que a internet for acessível a todo mundo, a informação Aí vai já chegar. era, cara. Não existe programa mais profundo de educação Do que o do que acesso. você deixar com que qualquer brasileiro, em qualquer rincão Isso. desse país, chegue internet que de chegar. banda larga Temos nele. que chegar Ó, nisso. uma crítica Verdade. que a gente ouve muito falar, e a oportunidade que eu tive de trabalhar com esses alunos do agronegócio lá no IBMEC, né? E também trabalhei com alguns alunos na FIA, lá de São Paulo, também da área de agronegócio. Um dos temas de maior... Assim, o que mais eles reclamam, e a maior parte das pessoas reclamam, é a conectividade. É isso. É o problema da conectividade no campo. Precisamos utilizar os Já postes tem de alternativas, energia. entendeu? Sim. Já tem alternativas, mas ainda é muito pouco Preci- perto da necessidade que a gente tem. Precisamos usar os Doideira. postes de energia. Santa Catarina aprovou uma lei É dessa. necessário Santa- que, assim Santa- como você teve o Brasil, os projetos do Brasil para chegar à energia elétrica na área rural, Chegar à internet. Pois é, a Anatel, Chegar sentar a em Anatel o e a projeto Anel- do Elon Musk é esse, né? É. Ele trazendo a Starlink Calma, aí. aí por satélite, mas estou dizendo o seguinte, o Brasil tem os postos de energia já percorrendo. Se sentar a Anatel com a Anel e combinarem esse jogo direitinho, Isso aprovar a precisa legislação. acontecer. Santa Catarina aprovou a legislação para a utilização dos postes de energia para levar conectividade, enfim... Você mistura, né? Não, Hoje, mas você tem- já tem é um- tecnologia que leva eletricidade é um e internet projeto ao que mesmo tempo. precisa chegar. No mesmo cabo. Mas olha só, Mas hoje são empresas Claro. diferentes. e o tudo mais. assunto tá maravilhoso, a gente vai ter que ter parte É 2. verdade. Vai ter que ter parte 2. O Felipe, a Olha gente, só, sabia, Felipe. sabia que ia dar esse problema aqui. Vai ter que ter parte 2. E aí, assim, pra gente começar a fazer aqui o nosso fechamento, que infelizmente... não é Grande Soares, né? A gente tem que começar a conduzir aqui pro encerramento. Eu tenho que fazer sempre esse papel antipático. De começar a dar a condução pro final da Não, conversa. antes de qualquer coisa, eu vou te elogiar, porque você tem sido um excelente mestre de cerimônia. Porra, aí, tá vendo? De vez em quando a gente ganha um elogio de graça. Eu vou agradecer, Não, muito pô. bom, Obrigado. muito bom, pô. muito bom. Tá Eu, vendo? modéstia à parte, me sinto muito confortável com a sua condução, Oh. companheiro. Obrigado, Edipo, também. Então, aproveitando que Espero. você sente à vontade com a minha condução, suas considerações finais, suas redes sociais. Vambora. Redes sociais é Edipo Ázaro, em todas elas Éder de Dado IP, de Pedro O, AZARO. Felipe, fiquei, assim, impactado aí com as informações. De verdade, a gente
sempre que senta nessa mesa, né, Miguel? Cara, A gente sai mais rico, assim, de informações. Isso aqui é uma experiência maravilhosa. É uma pílula, Podcast de informação que a gente recebe, assim. Uma pílula não, porque é maior do que uma pílula, assim. É uma aula, é um seminário. É um seminário que a gente recebe. tem. E de verdade, assim, você tocou num assunto que é nervral pro Brasil. A gente sempre fala assim, o Brasil alimenta o mundo. Cara, a gente tem que fazer um segundo A sobre gente meio alimenta. ambiente mesmo. Vamos nessa. Eu na verdade, fiquei aqui pensando, né? Mas vamos fazer ao vivo. Ao vivo, vamos nessa. Ontem a Anitta tava, não sei se a gente pode falar de temporada. A Anitta. A Anitta estava em Não, Portugal. o Miguel gostou da bandeira. Não, ela estava Miguel. em Portugal falando que o Brasil não toma conta de nada da Amazônia. O Miguel. E assim, lá em Portugal, assim, então assim, de fato, o meio ambiente Você e o viu- Brasil está sempre você no viu a foco bandeira? dessa Bandeira? discussão. Então eu acho que é um tema importantíssimo para a gente trazer A gente pra precisa. conversar. Eu acho que Existe uma pauta agora de tokenização de ativos ambientais, de preservação, a discussão do crédito. Quando você dá crédito, você não está preservando, você está incentivando. Só um Qual é a ponto com relação a preservação? essa história do Brasil cuidar. Eu vi um vídeo do Evaristo da Embrapa, diretor da Embrapa. Você já viu esse vídeo? Já Que vi. ele já referencia e Muito coloca bom, tudo. muito bom. Meu irmão, esse vídeo, assim, Claramente ela estava falando besteira. as pessoas assim. têm que Eu gosto assistir dela, isso acho que para ela... pararem de falar o que estão falando, Claro. sabe? Se as Não, pessoas- mas vai além disso. Qual é o interesse quando fala o que tá exato. falando? Isso aí. Miguel é isso. O Evaristo nessa apresentação ele mostra assim, agricultura aqui, florestas lá, tipo material lá fora americano, entendeu? Os caras dizendo assim, vamos financiar, assim, está escrito, vamos financiar as entidades do terceiro setor para forçarem o Brasil a manter a parte de floresta. Era assim mesmo. Não, tipo, e não é só manter a parte de agricultura floresta. aqui, floresta lá, referindo Existe uma florestas riqueza aqui. mineral nas nossas Não, florestas. não, mas olha só, presta atenção. Deixa eu falar, eu puxar o rapidinho aqui, só pra gente começar a conduzir no final, mas é porque eu queria colocar isso, eu nunca coloquei isso aqui no podcast. Não tô aqui pra fazer defesa de nenhum governo. Mas, governo PT, presidente Dilma, Belo Monte. Tava se discutindo se a usina de Belo Monte ia ser reservatório, ia ter reservatório, não sei o que Virou e uma tal. tragédia esse projeto. Rapaz, o James Cameron. Vocês sabem quem é o James É Cameron? o que fez Sim, o Avatar. Ah, não. Titanic, diretor de Hollywood, um dos mais assim, premiados de toda a história. O cara, porra, não dá pra sair de casa lá de Hollywood, deve ser, assim, com todo tipo de mecanismo de segurança possível. Esse cara me despenca lá no meio do nada, aonde ia ser Belo Monte, pra se reunir com tribo indígena, pra dizer que não podia fazer. Depois eu te conto a história sobre isso aí, Miguel. Uma hidrelétrica, um reservatório. Não, numa boa. Leonardo DiCaprio vai fazer vídeo pra dizer que não pode. Cara, Não, assim, mas se eles estivessem certos... não é na questão de estar certo ou estar errado. O problema não é questão de estar certo ou estar errado. informação... É impossível que o James Cameron tenha alguma consciência sobre o que aquilo realmente Mas é isso que eu representa. tô falando, Miguel, é isso que eu tô falando. E como é que esse cara veio cair daqui do nada? Quem tá está financiando isso? Evaristo Miranda, eu acho que é o sobrenome desse... Aí é uma pesquisador da Embrapa, em nome do meio diretor ambiente. da Embrapa. Miguel, se não me engano... Isso é revoltante. Se não me engano, quem tiver curiosidade, por favor, coloca no YouTube Evaristo Embrapa. Eu não sei se é Miranda o sobrenome dele, mas enfim, eu queria muito lembrar. Cara, esse cara simplesmente pegou o georreferenciamento das propriedades, área de reserva legal, áreas indígenas, áreas não sei o que, e foi sobrepondo todas elas e mostrando. Cara, eu convido vocês a verem isso. É uma das apresentações mais impressionantes sobre esse tema no Brasil. O que o Brasil protege é inacreditável. Não, quem são eles E para assim, falar negócio de proteção à Europa, não, então? Pô, assim, por tá de favor, brincadeira. quem tiver, assim, de verdade, assim, é questão de informação com qualidade, sabe? Os caras fizeram um trabalho na Embrapa magistral, assim, sabe? Mostrando a realidade. Mas a gente da maltrata produção. muito nossos rios, né? Principalmente nos ambientes urbanos. Eu tô falando aqui Vou só- fazer o papel de chato aqui agora, Miguel, já que você está deixando a condução. Foi só elogiar, você está deixando a nossa condução embora. É que ele puxou um assunto novo aqui, me empolguei, foi mal.
Então, Vai assim, lá, fechando a minha fala, claramente já demonstrando que temos um segundo para fazer, eu acho que o assunto do meio ambiente é extremamente rico. porque esse assunto é muito longo. São dois assuntos. Você falou que a agricultura já é um assunto enorme que você, pelo menos pra gente, você domina. E aí tem o Mais ou segundo, menos, que é o não, meio mais ou ambiente, que é um menos. outro que é enorme também, que você domina, assim, tal qual o nosso outro convidado aqui, que era era especialista em tecnologia, né? O Francisco. Do Francisco, não, que era colunista do jornal. Ah, o Benito. Benito, que ele era um especialista de engenharia sanitária e também era especialista de informática e colunista de jornal. Que a gente tem mais uma pauta contigo aí, que é essa do A gente meio só traz ambiente. craque aqui, meu amigo. Impressionante, Paris de Saint-Germain, verdade, me senti... Não, Paris Saint-Germain não tá ganhando nada, não. É o Real Madrid. Me É o Real Madrid. senti honrado aqui de participar dessa mesa contigo, Felipe. Pô, obrigado. E, Da mesma forma. espero o próximo encontro nosso e espero que você possa ensinar muito mais coisa aí pra gente fora dos vídeos. Maravilha, Edipo. Jorge Néder, suas redes sociais, seus comentários finais. Vamos lá. Felipe, primeiro, papo riquíssimo. É muito difícil, sobretudo no Rio de Janeiro, ter uma conversa sobre essa área, que no Rio de Janeiro, na minha opinião, a gente está fazendo um desperdício absurdo aqui, um potencial enorme, no mínimo, muito maior do que o que nós hoje fazemos. E por isso que eu estava comentando sobre o quanto nós compramos de alimentos dos outros estados, quanto aqui no Rio de Janeiro isso poderia ser mais bem desenvolvido. E então, realizar um bate-papo desse aqui no Rio de Janeiro com alguém que realmente saiba, domine o assunto e traga informações de qualidade, como você trouxe aqui hoje, é muito difícil. Sabe? Você tem plena noção disso. Então, eu acho que quem assistiu hoje o nosso programa aprendeu como nós aprendemos aqui hoje, como o Edipo acabou de colocar. A gente teve uma aula aqui, sabe? Uma aula de um assunto que é crucial para o país. Sabe? A gente tem que ter a consciência disso, do papel que nós temos no mundo, sabe? Falamos aqui de ODS, sabe? Falamos aqui de diversas coisas, do potencial que nós temos e do quanto, inclusive, aqui no Rio de Janeiro, nós estamos deixando a desejar e poderíamos fazer muito mais, sabe? Então, é um papo riquíssimo e, novamente, com toda a consciência sobre sustentabilidade, sabe? A gente tem plenamente consciência sobre isso e, em momento nenhum, isso se perde. Sabe? Fazer isso agora é fazer informação sem ideologia, informação técnica, Claro. sabe? Política pública baseada em evidência, como a gente quer sempre defender. Mas é maravilhoso esse bate-papo, super obrigado mesmo por ter compartilhado com a gente tanta experiência e tantos anos de carreira, de uma carreira tão bem sucedida, tão bem sucedida que foi parar em programa de entretenimento, voltando à brincadeira, mas Cara, escreve trabalho, não sei o quê. A gente brinca só para brincar realmente. Mas é isso, Felipe. Obrigado demais aí e com certeza, Miguel, você é o nosso mestre de cerimônias aí e tudo mais. Pô. Tem que repetir agora e a gente fazer, inclusive, a parte 2 aí, conversando sobre sustentabilidade. Verdade. Com certeza. Minhas redes, George Néder, né? Néder, N-E-D-E-R, bem facinho. É isso. Muito obrigado, Jorge. Felipe, sinceramente, o papo aqui é maravilhoso. Eu quero você aqui também, ó. Não é só sendo entrevistado, não. Quero tu também aqui conversando e entrevistando a galera. Com certeza. Quero você nessa mesa aqui com a gente. Verdade. Então, Então, vamos quando a nessa. gente for trazer o Leonel E a gente nem falou da tal. Costa Brasil também, para o Felipe falar um pouquinho É também. verdade. E aí a gente poder fazer essa divulgação, abrir essas outras pautas também. Felipe, que é aí referência na área de saneamento. Eu não contei uma história, mas assim, a Felipe era uma das coisas do seu currículo, é que você foi ali coordenador de meio ambiente do CREA. Assessor da presidência. Da presidência. Na área de meio ambiente. Na área de meio ambiente. Eu né? era da SEDAI. E aí, pô, tinha acabado de entrar pro Cefet para dar aula, eu tinha que dar aula sobre resíduos sólidos. Aí eu falei, caraca, cara, vou ter que dar aula sobre resíduos sólidos, não sabia nada sobre resíduos sólidos. Eu fiz iniciação científica em resíduos sólidos. Aí, olha só que delícia. Parece, Felipe vai dar uma palestra pra gente Ótimo. sobre resíduos sólidos, conceito todo sobre resíduos sólidos. E, cara, essa aula dele, até hoje, é a base da minha aula sobre resíduos sólidos na matéria de saneamento. O Felipe sabia disso? Muito obrigado. Aí. E se eu ensino alguma coisa errada, meus alunos? Tá vendo aqui, ó. Que hoje eu aprendi. Felipe, muito obrigado de verdade. Brincadeira à parte, quero só mostrar assim, a qualidade do profissional que a gente está aqui conversando hoje. O mundo que a gente tem aqui para discutir, para conversar. E fica aí esse agradecimento carinhoso e teremos outras oportunidades para continuar falando sobre
a Costa Brasil Engenharia, sobre a área de meio ambiente, muitas outras pautas que a gente achar que seja relevante. Aqui é uma casa, sinta-se sempre à vontade para estar aqui, Se quiser falar para da vir Costa Brasil um participar com a pouquinho pra gente. aí. Minhas redes sociais, Miguel FYF, em todas as redes sociais. E fica aí tu também para divulgar suas redes sociais. Divulga a da Amanda lá, Punkilândia, entendeu? Divulga aí tudo aí, Costa Brasil, Engenharia, todas as questões aí que a gente puder dar essa mensagem final. Bom, pessoal, eu que agradeço aí o convite, né? Eu queria agradecer não só em meu nome, mas em nome de toda a agronomia, né? Eu acho que essa oportunidade que vocês deram de a gente falar um pouquinho da nossa profissão também, né? Da nossa formação. Da próxima vez eu vou estudar os números do agronegócio. Você viu que eu fiquei aqui perdido. A gente vai entrando aqui a gente vai de 0 a 100. Tem que responder piada e tem que Os responder meus números número. começaram a dar aqui uma confusão e eu falei, caramba. Queria dizer para vocês que é sempre um prazer poder estar junto de pessoas como vocês, assim, pessoas que se destacam na engenharia nacional, na engenharia aqui do estado do Rio de Janeiro. Senti bem pra Caraca, caramba, hein? Profetizou, hein? Se eu fosse falar, presidente da ABS, um especialista na área de engenharia, que não, eu ia falar errado, de tráfego, ainda bem que ele falou transporte antes, mas eu falei se tráfego. Não é tráfego. Depende do que tá transportando. Um outro engenheiro também Não, mas de aí destaque. de tráfego tem muita interação com a economia. Também a gente já conhece. O engenheiro também de expressão, e além de engenheiro, advogado também, o George. O George joga das 11. Então, assim, eu fico muito feliz de poder estar aqui, me coloco à disposição e dizer que a agronomia ela é uma profissão tão importante, mas tão importante, que em alguns países do mundo, o engenheiro agrônomo, quando ele não é o presidente, ele é um dos principais ministros ou está dentro de um grupo de ministérios, porque a alimentação, né? A produção de comida, a produção de alimentos ou do agro industrial e tudo aquilo representa uma potência para qualquer nação, né? Então, a gente tem hoje uma engenheira agrônoma que é ministra da Agricultura, isso é uma coisa importante, a Tereza Cristina. Eu não estou falando aqui de partido nem de nada, estou falando que é a profissão. É um engenheiro, a gente reclama muito disso. A gente não tem engenheiro no secretariado do Estado do Rio. E o Ministério da Agricultura hoje ele tem vários colegas nossos, vários engenheiros, assim como tem no INCRA, como tem na Embrapa, como tem na Pesagro. A Embrapa é a maior empresa de pesquisa agropecuária do mundo, cara. E é uma referência. É uma referência no mundo Tem inteiro. no Rio. No Rio nós temos três. Né? O CTA, em Pedra de Guaratiba. Temos a agrobiologia em Seropédica e temos o solo do Jardim Botânico. Então, assim, fora tantas outras coisas. E também eu queria, antes de terminar, falar aqui, mandar um abraço carinhoso para um engenheiro agrônomo muito importante, amigo nosso, que é o Francisco Almeida. O Francisco hoje é presidente da Mútua Nacional. Sim, então claro, você sempre imagina. aqui com a gente. Então você imagina, excelente, hoje nós Francisco. temos um engenheiro agrônomo dirigindo a Mútua, que é a nossa caixa de assistência nacional, né? Nosso amigo. E amigo nosso. Eu vou dizer que é meu amigo porque ficou aqui 2 horas comigo bebendo Tomando uísque. isso, já tá íntimo, né? Então eu Chico Rico. queria mandar um abraço pro Chico, né? Pro nosso Chico, Francisco Almeida. E falar aqui em 1 minuto, né? A Costa Brasil Engenharia, a nossa empresa, ela é Costa Brasil Engenharia, Meio Ambiente e Agropecuário. Olha a complexidade disso. Mas tá tudo interligado. Queria né? mandar um abraço lá pro meu sócio, Felipe Guimarães, Filipinho, muito conhecido como Filipinho. E dizer que a nossa empresa é uma empresa que está atuando bastante, aí principalmente na área de gestão ambiental empresarial. A gente trabalha com licenciamento ambiental, com sistema de gestão ambiental, mas também presta serviços na área de meio ambiente. Então, serviços que vão desde elaboração de projetos, programas, estudos. Então, é uma empresa que tem uma atuação bastante diversificada. E a minha mulher, né, a Amanda Brasil, que esteve no programa passado aqui, que é a nossa musa da Punkilândia. Eu costumo falar que ela é minha musa, mas é a musa de mais de 80 mil pessoas. Quase 90. Quase 90 mil pessoas. Como é que é ser casado com uma celebridade? Né? É bem complicado. Até porque a Amanda dedica grande parte do tempo dela, ou ela tá lá na horta ou ela tá no Instagram.
Fora que ela consome, né? ainda vai pro consultório como psicóloga. É uma coisa... Ó, Amanda, ó. Ouve aqui, Mas ela dá atenção pro Felipe. Mas uma coisa que ela Tomara gosta... que ela assista esse programa. velho. Mas é uma coisa que ela faz comigo quando eu perturbo muito ela me põe pra comer flor. Aí eu deixo ela tranquila. pra Aí ficar fica mais quietinha. relaxada. Aí ela tem uma flor que faz dormir. E essa é complicada, essas flores são complicadas. E eu vou mandar aqui o Instagram dela, @Punklândia. Seguem lá, Amanda, e depois vamos ver se a Amanda, na próxima vez, ela traz uma coisa pra gente aqui, né? Porque quando eu vim, ela não veio. Então, ela trouxe só pra vocês. Acho que é justo ter um encontro conjunto. Vamos fazer um conjunto, fazer um conjunto. Só lembrando, E se quiser falar contigo, Felipe, como é que faz? Tu tá em alguma rede, não tá em rede? Eu não tenho rede social, mas tem a rede... Você é um homem feliz. Manda mensagem pra minha mulher. Tem o Instagram, tem o Instagram, @Costa Brasil Engenharia. Ah, legal. Pronto. E por lá, querendo entrar em contato, direct serviço de e o licenciamento, e-mail, né? O Nossa. site da empresa que é costabrasil.com.br. Não, Muito desculpa. legal. costabrasilengenharia.com.br. Muito bom. Maravilhoso. Gente, então a gente encerra aqui mais um episódio do Inova Rio, o seu podcast, o nosso podcast de engenharia e inovação. É um oferecido pela Abs Rio, pelo Diário do Rio, pelo Clube Empreendedor e pela Liderança Produções. Curte aí a página, interage com a gente, fala o que vocês querem ver, que a gente vai trazer mais conteúdo de qualidade como esse, toda semana aqui para vocês. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.